meu irmão, minha irmã. Sempre aqui, eu, sempre aí, você. A palavra nos move a tanto e a TV Evangelizar nos coloca um diante do outro e o motivo é a palavra de Deus a ser proclamada nas nossas igrejas no domingo, neste domingo, dia 20 de outubro. É o 29º domingo do tempo comum. Veja como o tempo passa. E a palavra é Lucas capítulo 18, versículos 1 a 8. É aquele texto da viúva insistente, perseverante. Bom, vamos a ele, ao texto. Jesus ainda lhes contou uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Havia numa cidade um juiz que não temia a Deus e não tinha consideração para os homens, para com os homens. Nesta mesma cidade havia uma viúva que vinha a ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, ele se recusou. Depois pensou consigo mesmo: embora eu não tema a Deus e nem respeite os homens, contudo, já que esta viúva está a me dar fastio, vou-lhe fazer justiça, para que não venha por fim a esbofetear-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz iníquo. E Deus não faria justiça aos seus eleitos, que clamam a Ele dia e noite, mesmo que os faça esperar? Digo-vos que lhes fará justiça muito em breve. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Assim termina a palavra do Evangelho deste domingo, 29º domingo. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Vamos lá. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Parece que a imagem e a mensagem imediata parece que está a dizer orar sempre, perseverar, porque Deus, assim como o juiz, de tanto fastio ou insistência da viúva, o juiz demoveu-se. Quem sabe Deus atenderia? Não, não é esta a mensagem. Longe disso. Vamos tentar compreender melhor. Contou-lhes ainda uma parábola para mostrar a necessidade de orar sempre, sem jamais esmorecer. Aqui, este verbo, esmorecer, eu gostaria de lhe explicar. Foi traduzido por esmorecer, outras Bíblias traduzem desanimar, outras traduzem por desencantar-se, e assim vai, com o sentido de desmotivação em torno ao tema da oração. Longe disso, longe do evangelista pensar assim. A tradução que mais ajuda a compreender a intenção do redator vamos lá, tem um sentido de uma frase final. Necessidade de orar sempre para não se tornar mal.
para não se tornar duro de coração. É orar sempre para não endurecer-se interiormente. Agora vamos à parábola. Havia uma viúva numa cidade e o juiz iníquo. Viúva. A viúva é a imagem, é o protótipo da pessoa desamparada naquela época. É o protótipo, o retrato, a força, a imagem mais evocativa para falar da pessoa humana fragilizada. Quase que nós diríamos, está a arrastar-se pelo chão, na nossa linguagem. Pois bem, esta pedia por justiça. O juiz, à época, não tinha o exercício do papel de juiz, judicatura, diríamos hoje. Não era resolver questões segundo a lei civil, dar ganho de causa, dar sentenças, exarar sentenças em favor de um ou de outro. O papel do juiz era defender o pobre. Não o pobre bom ou não bom. Pobre. É o retrato do pobre. Esse juiz era iníquo porque ele não tinha em apreço a causa da pessoa pobre. Então esta senhora, viúva, na parábola, poderia, se não fosse orante, tornar-se dura, tornar-se má e apelar para os artifícios das pessoas de coração endurecido e movidas a comportamentos malévolos. Para não se tornar uma pessoa má, Jesus ensina, sejam orantes. Por quê? Quem ora interpreta pessoas e situações com os critérios de Deus. Quem não ora interpreta pessoas e situações segundo as próprias lógicas. E quem está triste irradia tristeza. Quem é amargo difunde amargura. Quem está rancoroso fala e difunde o rancor. Mesmo diante de situações marcadas por muitas contradições e injustiças, contra as quais é preciso combater sempre, como fazia a viúva, mas nunca apelando para expedientes que se contrapunham aos critérios de Deus. Nós estamos no capítulo 18. Lá pelo capítulo 21, começa a narrativa da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Basta observar. Não, é ainda antes, é no capítulo 19 que Jesus já chega em Jerusalém e a paixão começa no capítulo 22. Nada tão injusto quanto o processo feito contra Jesus. E não apelou para expedientes que não fossem aqueles adotados pelo próprio Deus. Não se trata aqui de propor alguma resignação diante do erro, comportamentos resignados. Trata-se sim de, especialmente, lá onde são mais graves as contradições da história, que melhor deixemos vislumbrar os traços da bondade e os critérios de Deus. Faz-me lembrar aqui, irmã Dorothy, lá no norte, foi assassinada em 2007. Não tinha nenhuma arma, aliás, tão baixinha, tão franzina inclusive, nenhuma força. Mas levava consigo uma vitalidade de quem interpretava pessoas e situações segundo os critérios de Deus. Nunca fez violência e nunca a propôs,
mas a força de quem se deixa fortalecer-se da força do alto, porque homem ou mulher orante, até a baixa voz encontra grandes ecos. É isso que o Senhor Jesus propôs aos seus ouvintes e que Lucas propõe aos seus leitores. E então a pergunta final: Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a Ele clamam dia e noite? Não é na oração pedir para que tudo ocorra segundo nossos anseios ou lógicas, mas que a nós nunca falte a perseverança de quem se abandona à providência, porque Deus vai atuar. O que fazer nós, então? Não aquietar-nos, mas que a nossa voz pronuncie a verdade originada do encontro com Deus. Digo-vos que fará justiça muito em breve. Vamos deixar para quem é soberano sobre a história, para que ele reconstrua a história que ele sonhou desde a criação. Mas quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? No domingo passado, o tema da fé, confiança, abandono, obediência. Tua fé te salvou. Lembra? O orante que ora com fé nunca vai ficar sem a salvação de Deus, que não é o triunfo humano, mas nenhum triunfo humano salva o homem, somente Deus. Dom José Antônio Peruso, arcebispo de Curitiba e doutor em ciências bíblicas, faz uma profunda reflexão sobre o Evangelho do próximo domingo. Leitura orante da palavra, toda quinta, 5:30 da tarde. Vamos lá, meu irmão, agora para a segunda parte da nossa leitura orante. Agora sim, leitura orante. A palavra do Evangelho deste 29º domingo, Lucas 18, versículos 1 a 8. Vamos lá, como é leitura orante, preparemo-nos para orar, preparamo-nos para uma refeição, preparamo-nos para um jogo, preparamo-nos para o trabalho, preparemo-nos para orar. Queira fechar os olhos e respirar profundamente uma primeira vez. É o exercício de sempre, mas nós precisamos respirar profundamente uma primeira vez, respirar profundamente uma segunda vez. Queira sentir, para isso é preciso concentrar-se. Queira sentir o coração a bater no seu peito. Se conseguir, também queira experimentar os pulmões plenos de ar. Se conseguir, tente sentir o ritmo do sangue a percorrer as vias arteriais e venosas. É um dinamismo que nem sentimos muitas vezes, poucas vezes, aliás, sentimos. Despertos ou adormecidos, concentrados ou agitados, sempre aquele mesmo ritmo do coração, da vida biológica que se renova e se mantém e se sustenta.
É assim que somos. Mas este dinamismo biológico é também espiritual. E então agora vamos pedir ao Espírito Santo a força, o amor de Deus que agiu naqueles que creram outrora, naqueles que escreveram, que agiu ao longo dos séculos, naqueles que leram e que ensinaram. Que venha agora participar da nossa intimidade, para que essa palavra acolhida seja também adesão à vida que o Senhor Jesus nos quer gratuitamente, amorosamente oferecer. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo, a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora, vamos reler o texto com a imaginação, tentando observar movimentos, gestos, olhares, silêncios e reações das pessoas que protagonizam a cena narrada. Seja a imagem que o Senhor propõe ou então as cenas das quais o Senhor e os seus interlocutores participam. Vamos lá. Contou-lhes, Jesus está a falar com os discípulos. Vamos imaginar o Senhor e aqueles seus 12 ou outros mais. Já estão próximos, estão em viagem para Jerusalém. O Senhor, em alguma sombra talvez, num caminho, quem sabe um vilarejo, pararam para repouso, ou para diálogo, ou para aprendizado. Enfim, o Senhor está a lhes contar uma parábola. Os discípulos ouvem. Talvez o Senhor esteja sentado. Os discípulos sentados em torno a Ele. E eis que começa a lhes falar. Vamos imaginar estas cenas. Jesus a falar, aqueles seus se põem a ouvir. E ele conta a história, ou a história é parábola. Em uma cidade havia um juiz prepotente. Vamos imaginar alguém assim, pessoa prepotente, indiferente à dor dos outros, talvez enfastiado com a chatice dos interlocutores. Quem sabe uma pessoa frustrada e amargurada, fisionomia contrariada, cara feia. Vamos tentar imaginar essa viúva perseverante e insistente. O assunto de Jesus é a oração. E por que ele quer falar assim? Para que eles, discípulos, não se endureçam o coração. E aquela idosa persevera, assim é, na narrativa da parábola. E insiste, e ele, o juiz, reluta, não porque tem dúvidas, mas porque não tem disposições à justiça. Está de coração entristecido e interioridade amargurada, e quanto menos se importa pela justiça, tanto mais endurece-se no interior. Pois bem, vamos tentar imaginar este juiz, recolhido agora, talvez até pronuncie algum adjetivo, algum impropério contra aquela idosa chata. Nos nossos critérios é assim, né? Que velha chata,
Talvez ele esteja a dizer o mesmo. E ela sempre por perto, sem elevar a voz e nem condenar, mas faze-me justiça. É frágil, não tem força para exigir ou para reivindicar. Vamos tentar vê-la, estando a bater todos os dias nas vizinhanças deste juiz. E ele agora são imagens da parábola. Vamos tentar vê-lo, quem sabe até indignado. Para que ela não me perturbe mais, vou fazer justiça. Agora voltemos. Lá onde o Senhor e os seus discípulos estão. Esta foi a parábola, a imagem. E o Senhor, a olhar para eles e a repetir: quem ora, interpreta situações, contextos, problemas, partindo de Deus. Quem não ora, interpreta pessoas, situações, problemas, contextos, até repito as mesmas palavras, mas partindo dos próprios critérios, dos próprios cansaços, partindo das próprias revoltas, partindo ainda daquelas dores de frustrações nunca resolvidas, ou então daqueles conflitos nunca perdoados, ou então daquelas amarguras nunca superadas. Porque quem ora deixa Deus projetar luzes na própria intimidade e até nas fragilidades. E o Senhor está a dizer aos discípulos, enfatiza com eles, quem sabe até pede-lhes que orem com Ele. No Pai Nosso foi assim. E talvez esteja a dizer repetidamente com eles que nunca interrompam, que nunca cessem aquela dinâmica orante. Não palavras repetidas, mas amizade e relacionamento mantido e construído com o Pai. E talvez esteja o Senhor agora a olhar para mim. E eu olho para Ele. Talvez Ele me pergunte como vai sua oração. Como reza? O que reza? O que ora? O que pretende ao orar? E o Senhor está a pedir, assim como convidou aqueles 12, olha para mim e talvez pronuncie o meu nome e pede-me que ore com Ele, que fale ao Pai, como Ele, da dor, do cansaço, da necessidade, mas colocando tudo nas mãos do Pai, não porque Ele soluciona problemas, mas porque Ele fortalece os seus para, seguindo com Jesus a viagem para Jerusalém, experimentemos não a vitória do momento, mas aquela vitória que nos coloca para sempre ante o Senhor, que quer conosco viver uma comunhão de paz, de afeição, de ternura, de reconciliação. É hora de eu responder a Ele. Ele está a perguntar como é que vai sua oração. Quanto reza? Quando reza? Está Ele a pedir e a convidar-me para orar com Ele.